eles são complementares, são capítulos diferentes, mas são complementares. Eu quero nessa noite pregar sobre uma mensagem que vai ter implicação para a nossa vida prática aqui na Terra. E o que nós vamos fazer com essa mensagem aqui na Terra terá implicações no lugar que nós queremos passar a eternidade. Eu quero pregar nessa noite sobre, acredito que vocês já tenham ouvido falar, sobre o que é ser um discípulo de Jesus e o que é ser um seguidor apenas de Jesus. Está no meio de uma multidão. Então, como sempre eu digo, primeiro nós vamos construir um pensamento. Eu quero que você saia daqui entendendo o que foi pregado, para que amanhã, segunda-feira, aqui em casa, você saiba colocar a palavra em prática. Então, nós vamos ler dois textos. O primeiro, Lucas, capítulo 14, verso 26. Esse será o texto base. Depois o outro apenas para complementar, para que você não precise ficar abrindo o texto e nós ganharmos tempo. O primeiro é Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, verso 26. Até o 33. Todos encontraram? Diz assim o verso 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe e mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver colocado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro, do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Apenas para facilitar a sua compreensão, esse texto fala a respeito de duas parábolas. A primeira, de uma construção de uma torre. Primeiro aqui é uma construção de uma torre. E o segundo, sobre um rei que vai guerrear contra um outro rei. Está aqui nesses dois textos. O próximo texto, Lucas capítulo 9, apenas dois versículos, o 61 e o 62. Lucas capítulo 9, verso 61 e o 62. Diz assim o 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se assente e pode glorificar ao Senhor. Abra sua Bíblia apenas dessa vez. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e o verso 15. Deixa aberto aí, daqui a pouco nós vamos ler esses dois versículos. Agora olha aqui para mim, para a gente começar a entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Quando uma igreja ela quer ensinar as pessoas, a maioria, nós colocamos esse nome, que as igrejas utilizam como método de ensino. O nome que nós colocamos é discipulado. Não sei se você já ouviu esse termo dentro de uma igreja, discipulado. O que é discipulado? Discipulado é um método que igrejas utilizam, que não é da igreja, é bíblico, que é um método de ensinar os irmãos a serem discipulados através da palavra.
Há duas formas de você discipular. Qual é a primeira forma? Preste atenção. Você, para ser um discípulo de Jesus, a primeira coisa que você tem que discipular é imitar a Jesus. Para você ser um discípulo de Jesus, você precisa imitar a Jesus em tudo aquilo que ele tentou fazer. Quando você tenta imitar a Jesus, isso é uma forma de discipulado. A segunda forma de discipulado é quando você tenta ensinar uma pessoa que ela imite a Jesus. Isso foi o que o apóstolo Paulo disse. O que é que o apóstolo Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Você só pode ensinar uma pessoa a ser um discípulo se você imita Jesus. Não tem como uma pessoa ser discípulo se você não é discípulo. O que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28? Ele disse assim, ide e fazei. Quando Jesus disse, ide e fazei discípulos, não é um pedido. Jesus não disse assim, olha, se vocês tiverem um tempinho sobrando, fazem discípulos. Se vocês estiverem com vontade, façam discípulos. Se vocês estiverem ali sem nada para fazer, fazem discípulos. Não. Ele diz, ide e fazei discípulos. É uma ordenança. Só que para quem que Jesus disse, ide e fazei discípulos? Para os seus discípulos. Por quê? Só pode formar outro discípulo a partir do momento que eu sou um discípulo. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos, vocês que são meus discípulos, agora vocês podem ir e fazer outros discípulos. Eu acredito que você tenha, às vezes, passado ali o dedo no Instagram, no Facebook ou na internet, e os cristãos sempre têm confundido uma coisa. O que é o Evangelho? Muitas pessoas dizem, o Evangelho é pregar em Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os Evangelhos. Não, o Evangelho é pregar algum texto dentro desses 4 Evangelhos. E muitas pessoas já viram na internet, quando eles começam a comentar sobre mensagens, eles dizem, essa mensagem é o Evangelho. Não, aqui não é o verdadeiro Evangelho, aqui é o verdadeiro, aqui não é. E a gente, no final das contas, a gente não sabe o que é Evangelho e o que não é Evangelho. Então, para a gente começar a entender, antes de entrar, o que é um discípulo e qual é o comportamento de uma multidão, e o que Deus espera de nós, a gente precisa entender um pensamento que deve ser o basilar da nossa fé. O que é o Evangelho? Quando se prega o Evangelho? Olha aí o que diz em Marcos 1,14. Abre aí a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e o verso 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e o 15 diz assim. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o quê? O evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino está próximo. Qual é a mensagem de Jesus aqui? O que é o evangelho? A palavra evangelho significa boa notícia ou boas novas. Aquele que vai proclamar o evangelho vai trazer uma boa notícia, uma boa nova, não apenas de uma ação corriqueira, mas de uma ação que transforme a vida do dia a dia da pessoa. Essa notícia precisa transformar a ação da pessoa. Vou te dar um exemplo fora da Bíblia. Na Grécia Antiga, uma vez a Grécia entrou em guerra contra a Pérsia. E ali eles confrontaram em uma batalha, em uma cidade chamada de Maratona. A Grécia venceu a batalha. Quando eles venceram a batalha, a Grécia mandou um corredor sair da cidade de Maratona e ir até Atenas avisar o seguinte: nós vencemos a guerra,
então todos vocês não serão mais escravos, vocês serão livres. A lenda ou a história diz que esse homem correu por 42 quilômetros. Daí veio o nome da corrida, maratona, porque o homem saiu de uma cidade chamada Maratona e percorreu 42 quilômetros. Quando ele chegou lá dizendo, olha, nós vencemos a guerra e vocês não serão mais escravos, aquela proclamação estava sendo como se fosse um evangelho, que é uma boa notícia. Uma notícia capaz de transformar a ação daquelas pessoas, porque elas não seriam mais escravos. Então o evangelho é uma notícia que Jesus veio trazer não corriqueiramente, mas que transforme a vida por completo de uma pessoa. E qual é a mensagem central do evangelho? Arrependimento. É a base do evangelho. Quando Jesus vai começar a pregar, por que ele vai falar de arrependimento? Porque ele sabia que o povo havia se distanciado de Deus desde o Éden. E qual é a boa notícia? É que Jesus veio aqui não para nos julgar, mas ele desceu aqui para trazer a boa nova. Vocês se afastaram do meu Pai, mas eu vim aqui trazer a boa nova. Qual é? Arrependam-se, porque se vocês se arrependerem, ainda há salvação para vocês. Então Jesus veio trazer uma mensagem capaz de transformar o dia a dia das pessoas em Israel. Isso é a base do evangelho. Uma boa notícia. Quando Jesus ele começa a pregar, a primeira mensagem que ele diz é: arrependam-se. Por quê? Sem o arrependimento não tem como começar uma vida com Cristo. Jesus não se preocupa com os meus dons, com os meus talentos, com as minhas habilidades. A primeira coisa que ele quer em mim e em você é arrependimento. O que é arrependimento? Se você está andando por uma direção errada, simplesmente você vira. E agora você vai andar olhando para Cristo em outra direção. Isso é arrependimento, é uma mudança de visão. Não que você vai ser impecável, você não vai pecar, não é isso. É uma mudança em que o pecado agora já não vai ter mais poder sobre você. Este é o início de uma vida com Cristo, quando ele começa, arrependei-vos. É o início de uma caminhada. Olha o que Jesus diz. Ele começa a pregar o evangelho dizendo, arrependei-vos. Aí passa um tempinho, Jesus começa a chamar os primeiros discípulos. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Existem dois chamados, para todo mundo que está aqui. O primeiro chamado é o chamado que as pessoas aceitam a Jesus, podemos dizer assim, por empolgação, por algo que motiva a pessoa a aceitar a Cristo. É mais ou menos assim. O Evangelho diz o seguinte, que Jesus estava andando pela praia e viu dois discípulos que estavam lançando as redes. Olha o que Jesus disse, siga-me. Esses discípulos nem tiveram tempo de pensar. Jesus disse, siga-me, eles já, vou seguir. Nem pensaram. Foram. Qual é o motivo que fizeram com que eles fossem? Nós não sabemos. Mas eles foram. Depois Jesus continua andando na praia e tem mais outros dois discípulos. Esses não estão lançando as redes, estão consertando as redes. O que Jesus disse? Siga-me. E esses discípulos foram seguir. O primeiro chamado na vida de alguém que quer ser um discípulo de Jesus, que quer andar íntimo de Jesus é obedecer o primeiro chamado sem entender muitas vezes por que está fazendo aquilo. Jesus falou, segue-me, você tem que ir. Ah, mas foi por empolgação, vai. Ah, mas no dia estava uma pregação bonita e tal, tinha umas luzes de LED, não importa. Segue, vai. Esse é o primeiro chamado. Observa que interessante no chamado de Jesus. Os primeiros dois discípulos estavam lançando a rede, os outros dois estavam consertando. Então não importa o tempo que eu ou você estejamos,
consertando ou lançando redes, o importante é que Jesus tem um tempo para cada um que está aqui nessa noite. E talvez você nem tenha rede nas mãos, não tem problema. Igual ele fez com Levi, que se transformou em Mateus. Mesmo com rede lançando, ou consertando, ou sem rede, há um chamado de Jesus nessa noite para todos nós que estamos aqui. Então, o primeiro chamado é aquele que você se dispõe a seguir a Jesus, muitas vezes nem sabendo por que tem que seguir. Chamou, você vai. Só que aqui Jesus está rompendo uma tradição. Porque naquela época, quando uma pessoa queria seguir a um mestre, não era o mestre que chamava o seu discípulo. Era o discípulo com uma condição financeira boa, que pagava e escolhia o mestre que ele queria estudar. Então uma pessoa tinha uma condição financeira, ele chegava em determinado mestre, pagava e estudava com aquele mestre. Como se aquele mestre fosse o seu tutor. Aqui Jesus está rompendo uma barreira. Não é o discípulo que escolhe ele, grave isso que eu estou dizendo. Mas é ele que toma a iniciativa de escolher quem ele quer que siga ele próximo. É uma inversão aqui. Por que é tão radical a visão de Jesus de escolher alguém? Porque na cultura de Israel, que é uma cultura mais tradicional, as pessoas tinham a sua identidade atrelada à sua família. Quando Jesus disse, siga-me, ele está dizendo, eu quero ter domínio sobre quem você é. Eu quero ter domínio sobre a sua identidade. Talvez para a nossa cultura, que é uma cultura que não é tão apegado à família, talvez se ele dissesse para a gente, siga-me, a gente deixasse pai e mãe e fosse seguir ele, não seria algo tão radical. Mas e se Jesus dissesse para você, eu quero que você siga-me e é eu que vou decidir qual é o trabalho que você vai trabalhar, qual é a faculdade que você vai cursar, com quem que você vai casar, aí seria radical, não seria? Então isso é só para você ter uma noção de como foi radical para aqueles primeiros discípulos. Quando Jesus disse, siga-me, aquilo é algo radical. E a gente tenta encontrar nos textos e não consegue compreender o que fez com que esses discípulos tomassem essa decisão. Mas a gente sabe que os discípulos fizeram. Então o primeiro chamado, ele é aquele que acontece quando você aceita Jesus, segue ele, e muitas vezes ainda não tem uma clareza por que está seguindo a Jesus. Isso é o primeiro chamado. Só que todo aquele que tem o primeiro chamado, que todos nós que estamos aqui já tivemos esse chamado, existe um segundo chamado. Aí entra o primeiro texto que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas. O que o primeiro texto de Lucas diz? O primeiro texto diz o seguinte, preste atenção, olha aqui para mim, não se distrai, vamos construir primeiro um raciocínio. O primeiro texto de Lucas diz o seguinte, que Jesus estava andando com seus discípulos e com uma multidão de pessoas. Preste atenção para você separar o que é um discípulo, o que é uma multidão. Se você hoje está sentado aqui como um discípulo, ou se você está sentado aqui se posicionando como alguém da multidão. O que é multidão? Jesus está lá pregando e tem uma multidão de pessoas ouvindo ele. Quando você ouve a palavra multidão, você sabe o nome de alguém que está na multidão? Não. Então, multidão não tem nome. Multidão não tem rosto. Multidão não se define. Multidão é neutra. Multidão não se posiciona. Por que não se posiciona? Porque é cômodo para uma multidão, preste atenção, a multidão não é alguém que está longe de Jesus. Ele segue Jesus, mas ele segue um pouquinho longe. Jesus está pregando, ele se assenta aqui no meio de todo mundo, mas ele não coloca o seu rosto à tapa. Ele não se define, ele não se mostra, ele apenas quer ficar isolado aqui, ouvindo Jesus pregar. Isso é um posicionamento de uma multidão. E nós, muitas vezes, nos posicionamos igualzinho à multidão. A gente está lá no nosso trabalho, o que a gente faz? Não conta para ninguém que a gente segue Jesus.
Porque se contar no trabalho, as pessoas vão rir da gente, vão zombar da gente, nós vamos virar piadinha no trabalho. Então o que é que a gente faz? Igual a multidão, não conta para ninguém. A gente não se define, a gente não mostra o nosso rosto, a gente fica neutro. Na faculdade, jovem, não é assim? Se você contar que é evangélico, que é crente, vão rir de você. O seu professor vai zombar de você. Aquele seu professor lá vai rir da sua cara. Então o que a gente faz? A gente se posiciona como a multidão. Na nossa cabeça a gente pensa, estou seguindo Jesus, mas ninguém pode saber. Eu tenho que ser um seguidor de Jesus anônimo, neutro, indefinido. A multidão se posiciona no anonimato. Ela adora ficar no anonimato. E como que a multidão gosta de seguir Jesus? Ela gosta de sentar, ouvir o que Jesus tem para falar com ela, mas ela não se posiciona. Por quê? Ela está preocupada não com o que Jesus fala, mas ela está preocupada com o que o Jesus vai fazer para ela. A multidão se assenta preocupada. O que Jesus tem para mim hoje? O que ele pode fazer? Será que Jesus hoje tem um milagre para fazer na minha vida? Será que Jesus hoje tem algo para fazer na minha vida? Será que Jesus hoje pode realizar o meu sonho? A multidão, ela fica preocupada com o que Jesus pode fazer para ela. É mais ou menos o seguinte, é como se fosse um custo-benefício, sabe o que é isso? Você diz, eu vou seguir, mas eu quero ver o que ele pode me dar de retorno. Eu vou até onde Jesus está, mas eu quero ver o que Jesus pode me oferecer. Porque dependendo do que ele me oferecer, eu não vou seguir esse tal de Jesus, não. A multidão não é alguém que está longe de Jesus. A multidão é alguém que está perto, mas ela está preocupada com o que Jesus oferece, não com quem Jesus é. Isso é o pensamento de uma multidão. Isso é o começo do texto de Lucas. E o que é que o texto diz? Preste atenção que agora a gente vai entrar no texto. Olha o que é que o texto diz. O texto diz que uma multidão seguia Jesus. Mas além de uma multidão, aí Jesus começa a contar uma parábola, que é chamado de parábola da torre. Olha o que ele diz. Um construtor, fazendo cálculos para construir uma torre, começou a levantar uma torre. Só que esse camarada levantou uma torre empolgado, ele não fez a conta certa de quanto iria gastar na construção. Qual é o resultado disso? Ele gastou todo o dinheiro da construção e não conseguiu terminar a construção. Quantos aqui já fizeram construção na sua casa, reformaram uma casa ou levantou do zero? Como que é uma construção de uma casa? Se você fazer uma construção de uma casa na empolgação, acordar do dia para a noite e falar, hoje eu vou construir, dá tudo errado. Porque você não calcula a quantidade de dinheiro. E construção, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fiz e eu sei como é que é. Você diz o seguinte, exemplo, eu vou gastar 200 mil. Você calculou que é 200, mas sempre tem o que em obra? Imprevisto. É sempre algo que um pedreiro quebra, é sempre um piso que mediu errado e vai faltar, é sempre uma argamassa, um cimento, sempre tem. Então você precisa fazer o cálculo que jeito? Levanta quanto vai gastar na obra e deixa um pouquinho reservado para os imprevistos. O que Jesus está dizendo no texto? Preste atenção. Um homem foi fazer o cálculo de uma torre, levantar a torre. Só que esse homem foi levantar a torre na base da emoção, da empolgação. Ele não fez o cálculo correto. Por não ter feito o cálculo correto, levantou. O dinheiro acabou, a obra ficou inacabada e todos começaram a rir dele. Esse homem, Jesus chama ele de tolo na parábola. Mas ele diz que existe um homem na parábola que é o sábio. Qual é o sábio? Ele vai construir a torre e ele prepara o dinheiro, ele prepara aquilo que ele vai precisar para levantar. E ele tem o dinheiro para acabar, porque ele fez o cálculo correto.
Qual é o significado disso para o que eu estou pregando? Seguir a Jesus é 2 chamados. O primeiro, nós seguimos a Jesus por vários motivos, como eu disse. Você jovem talvez um dia possa estar num retiro, e ali achou muito lindo a pregação, tudo o que aconteceu. Aí alguém disse, você quer aceitar Jesus? Você foi lá na frente, levantou a mão, ajoelhou, chorou e aceitou Jesus. Esse é o primeiro chamado. Alguém aqui da igreja, talvez algum dia o pastor Elias, ou qualquer outro pastor e pregador dessa igreja, pregou o evangelho para você e disse, quem aqui não aceitou Jesus, vem aqui. Você veio, levantou a mão e aceitou Jesus. Esse é o primeiro chamado. Mas ele não é suficiente. O primeiro chamado não nos coloca na condição de discípulo de Jesus. Para nos colocar na condição de discípulo, é necessário igual esse homem da torre. Se você erguer a torre na empolgação, o dinheiro acaba e você não consegue terminar a obra. Se você começar a seguir a Jesus na empolgação, sem fazer o cálculo, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais seguir a Jesus. Por quê? Porque você não calculou o custo de seguir a Jesus. É isso que Jesus está dizendo no texto. Existe um custo para seguir a Jesus. E esse cálculo do homem da torre nós não fazemos quando nós levantamos a mão para seguir a Jesus. Deixa eu te dar um exemplo. Suponhamos um jovem, vou dar um exemplo. Um jovem veio aqui, aceitou Jesus, levantou a mão e aceitou Jesus. Só que no dia que ele aceitou Jesus, é o primeiro chamado, ele ainda não calculou os custos de andar com Jesus. Qual é o problema disso? O problema é que em determinado momento na cidade de Cássio, ou na região, pode surgir uma festa que vai bombar. E ele não tinha calculado que iria ter aquela festa. Então, por ele não ter o cálculo correto, o que é que ele faz? Ele larga Jesus e vai para a festa. Porque ele não calculou o custo, a dificuldade de andar com Jesus. Isso envolve também a nossa vida. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Suponhamos que eu e você, e que Deus um dia possa nos conceder, ganhamos 50 mil reais por mês. Se ganhamos 50 mil reais por mês, uma conta rápida, o imposto é quase 30%, nós teríamos que pagar quase 15 mil reais de imposto por mês. Agora soma comigo, 15 mil de imposto por mês, vezes um ano, são 180 mil reais. Quando a gente aceitou Jesus todo empolgado, é o primeiro chamado. Só que a gente não calculou o custo de seguir a Jesus. O que é calcular o custo? Andar corretamente com Ele. Quando a gente começa a olhar que a gente tem que pagar 15 mil de imposto por mês, o que é que a gente faz? Vou sonegar imposto. Hein? Não dá para andar com Jesus eu gastando 15 mil. Que é isso? Eu vou pagar 180 mil para o Estado de imposto. A gente não calcula, a gente vai lá e sonega, porque a gente não conseguiu calcular o que é andar com Jesus. O que Jesus está ensinando para a igreja nessa noite? Que ser um discípulo, ele não chama ninguém na base da empolgação. Jesus não trabalha assim. Jesus quer que eu e você pense se quer seguir Ele próximo ou não. Eu vou te dar um exemplo na palavra, de 2 chamados de um homem. O jovem rico chegou até Jesus. Lembra dele? Olha o que o jovem rico disse. Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, é muito simples. Siga os mandamentos. Mas quais mandamentos? Jesus disse, não mata, não roube, não adultera. Aí ele disse, mas tudo isso eu tenho feito, ou seja, eu obedeço o primeiro chamado. Aí Jesus disse, você obedece o primeiro chamado. Então vamos ver se você consegue calcular o custo de me seguir. Então lá vai, já que você quer ser íntimo de mim, então você volta, vende tudo o que você tem,
distribua para os pobres e depois você vem e me segue. Olha a proposta de Jesus, preste atenção. Jesus não disse para ele, vem me seguir. Vamos na empolgação, vamos na emoção, não. Olha o que Jesus disse. Vai para a tua casa. Olha o que o jovem tinha que fazer, ir embora. Aí quando ele chegava lá na casa dele, ele pensava em todas as propriedades que ele tinha. Por que ele tinha que pensar? Porque o chamado para ser discípulo não é irracional. Jesus quer que a gente pensa. Aí quando o jovem rico começasse a pensar e pensasse o seguinte, que isso? Eu tenho 200 casas aqui de aluguel, eu vou vender isso tudo? Além dele vender, ele tinha que dar tudo. Depois que ele desse tudo, ele ia seguir Jesus. Quando ele calculasse o custo de seguir a Jesus, ele seguiria? Não. Porque ser um discípulo de Jesus é diferente do primeiro chamado na emoção. Todos nós aqui aceitamos a Cristo dentro do primeiro chamado. Mas dentro de ser um discípulo de Jesus, a maioria de nós não aceitamos. Estamos seguindo Jesus à distância. Estamos seguindo Jesus achando que somos íntimos de Jesus, quando na verdade, quando Ele coloca um cálculo para nós, a gente pula fora. Olha o que disse no Evangelho de Lucas, não precisa abrir, capítulo 9, versos 61 e 62. Um homem chegou para Jesus e disse o seguinte, preste atenção. Senhor, olha o homem dizendo para Jesus, eu te seguirei, mas primeiro deixa eu ir lá na minha casa, despedir de todos que estão lá. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Preste atenção. O homem chegou para Jesus e disse assim, Jesus, eu quero te seguir. Jesus não chamou para ele seguir ele. O homem que se ofereceu para seguir a Jesus. E como esse homem se ofereceu para seguir a Jesus, o que esse homem estava querendo dizer? Colocar regras para seguir Jesus. Ele disse assim, eu vou te seguir, o homem que está tomando iniciativa. E ele está dizendo assim, eu vou te seguir, só que eu quero colocar uma cláusula para te seguir, Jesus. Primeiro, eu quero ir lá na minha casa e despedir dos que estão na minha casa. Por que o homem está fazendo isso? Porque ele acha que é ele que define que pode seguir Jesus. E quando a gente acha que somos nós que definimos que seguimos a Jesus, a gente coloca a regra para seguir Jesus. E a gente não tem como seguir Jesus do nosso jeito. Só tem como seguir Jesus do jeito que ele ordenou na palavra para seguir a ele. A regra nunca é nossa, é sempre de Jesus. Esse homem está pensando que é ele que poderia seguir a Jesus, mas não tinha como. Esse homem está pensando que é ele que poderia ir até Jesus, mas não tem como. Porque João escreveu, lá no primeiro livro dele, ele disse o seguinte, ele nos amou primeiro. Por que ele escreveu isso? Para que eu e você tivéssemos a consciência que se é Jesus que nos amou primeiro, é ele que dita as regras. Não somos nós que escolhemos a seguir a Jesus. Ele escolheu você. Você não entendeu. Deixa eu melhorar. Se muitos aqui chegassem lá na sua casa hoje e abrisse o celular e visse uma mensagem, exemplo, do Neymar, de um jogador famoso, de um artista, talvez você nem dormiria porque te mandou uma mensagem. Eu estou dizendo que o dono do universo, ele tinha qualquer pessoa para escolher, mas ele escolheu a mim e a vocês. Esse é o maior privilégio. Só que o chamado de Jesus não é para que você fique como multidão. Não. O chamado de Jesus é: venha para mais perto. Só que há um custo para chegar mais perto de Jesus. Lembra um dia que Jesus estava pregando um sermão duro? Jesus estava batendo em todo mundo.
O que as pessoas começaram a fazer quando Jesus estava pregando? Irem embora. Sabe quem começou a ir embora? Alguns discípulos. Mesmo que você se torne um discípulo, ainda há chance de você ir embora e abandonar Jesus. Porque o custo de seguir a Jesus é alto, é difícil. Só que dentro dos discípulos existia um irmão Robert que sabia fazer os cálculos. O nome desse homem, ele sabia calcular o custo de seguir Jesus. Enquanto, irmãs, todo mundo estava indo embora no sermão de Jesus, tinha um homem chamado Pedro. E Jesus disse assim: o que foi, Pedro? Está escandalizado? Quer ir embora também? Aí Pedro disse assim: eu ir embora? Não. Eu estou fazendo uns cálculos aqui, igual o senhor ensinou na parábola lá da torre, que é difícil seguir o Senhor, hein? A palavra do Senhor é dura. É difícil seguir o Senhor, mas pelos meus cálculos, se eu for embora, quem que eu vou seguir? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Seguir a Jesus não é fácil, mas eu te garanto uma coisa: só Ele tem palavra de vida eterna. Essa palavra cura, ela limpa, ela regenera, ela santifica, ela levanta, ela perdoa, ela nos restaura. Só tem uma. Seguir a Jesus é difícil aqui? Não. Ô jovem, que você nunca caia lá fora, porque lá que é difícil. Aqui, não. Aqui a gente é tratado como é o culto nessa noite. O apóstolo Paulo escreveu e disse que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que significa um embaixador na política? Embaixador é o seguinte: quando o Brasil envia um embaixador lá na França, ele tem toda a autoridade para representar o Brasil lá. Toda a autoridade está nele. Em cima daquele homem, ele é o representante daquele país. O que Jesus está dizendo? A representação do reino, eu coloquei sobre você, Rodrigo, sobre você, Robert, sobre você, pastor Elias, sobre todos vocês. Nós somos representantes do reino. Lá fora não tem nada para nós. Somos representantes do reino. E o embaixador, quando ele forma e ele quer ser enviado pelo país, ele não escolhe o país que ele quer trabalhar, é o país que envia ele. Então, é o reino que nos envia, não somos nós que escolhemos. Quando a gente tenta escolher o local que vai, a gente comete um erro que diz no texto. Olha o que aquele homem disse: Jesus, eu até quero seguir o Senhor, mas eu posso ir lá e despedir das pessoas que estão lá na minha casa? Olha o que Jesus disse, preste atenção aqui, olha aqui para mim. Jesus disse assim: não tem como você ir lá na sua casa e se despedir da sua família. Porque todo mundo que põe a mão no arado, preste atenção no que eu estou pregando. Olha o que Jesus disse: se você quer ser meu discípulo, não tem como, se você colocar a mão no arado, e olhar para trás, você não é digno. O que é arado? Preste atenção. Na cultura de Israel, você precisava arar a terra. Então você coloca 1 ou 2 bois. Amarrado, atrelado ao boi, você pega um arado, uma canga de madeira, e na ponta do arado tem uma lâmina de ferro. Essa lâmina, preste atenção, um pedaço de madeira com uma lâmina, ela é fincada na terra, e você fica controlando, olha aqui para mim, o arado aqui, ó, na mão. O boi vai fazer toda a força de puxar. Quando o boi puxa, qual é a função nossa, se a gente estivesse lavrando a terra? É segurar o arado, para o arado fincar na terra e ir abrindo a terra. O boi vai puxando e a gente vai abrindo a terra só segurando o arado. O que é que Jesus está dizendo para esse homem? Se você colocar a mão no arado e olhar para trás, você não é digno. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Quem coloca a mão no arado, e arado aqui a gente pode entender sobre várias coisas, ministério, seguir a Jesus e outras coisas, não pode desviar o olhar e olhar para trás. Por quê?
Existem algumas sementes que têm a profundidade correta para se perfurar a terra, para que lance a semente e ela nasça. Tem a profundidade correta. Então você crava o arado na terra, o boi começa a puxar. Se você olhar para trás, a sua mão pode fazer isso, ó, levantar. Se ela levanta, o corte deixa de ser profundo e o corte passa a ser superficial. Se o corte é superficial na terra, não tem como lançar a semente que ela não entra. Muitos aqui olharam para trás, estão cortando a terra de forma superficial. Qual é o resultado? A palavra, a semente, que é pregado sempre pelo pastor de vocês, muitas vezes não surte efeito no coração de muitos. Por quê? Porque o corte do arado, você olhou para trás e está cortando de forma superficial. A semente não entra mais na terra, que é o coração. Está superficial, ela não penetra. Qual é o segundo problema do arado? O segundo problema é, se você está arando a terra e olha para trás, qual é o risco? O arado é de madeira, se você não olha na terra, tem um pedaço de pedra. O arado bate na pedra e quebra, você perde a ferramenta e ainda perde o dia de trabalho. Então, olhou para trás, perde a ferramenta. E tem muita gente aqui me ouvindo que já perdeu a ferramenta que Deus tinha dado. Não, mas eu estou com um arado, até está segurando, mas ele está quebrado. Está um pedaço de madeira na mão, mas ele não corta mais a terra, não corta. Qual é o terceiro problema? O terceiro problema do arado é quando você está arando a terra, se você olhar para trás, vai que o boi que está andando retinho começa a andar tudo em zigue-zague. Qual é o problema? A terra fica toda torta, não tem como lançar a semente. Como que você vai plantar em zigue-zague? Não existe isso. As plantas precisam de uma certa distância lá em Israel, o trigo, a cevada, a vinha. Então você tem que ficar de olho no boi para quê? Quando o boi ameaçar ir para a direita, você puxa ele. Quando o boi for para a esquerda, você puxa ele. E tem que sair em linha reta. Jesus estava dizendo o seguinte: se quer me seguir, coloca os olhos no arado, que é a palavra, e não desvie. Sabe o que eu acho lindo disso? É que a gente não precisa fazer a força para o arado furar a terra. Quem puxa o arado não é o arador, é o boi. Sempre tem alguém na nossa frente que vai fazer o trabalho. A gente não precisa fazer a força maior. A força maior ele já fez lá no Calvário. O que ele está pedindo para mim e para você é: coloque os olhos no arado, que é a palavra, e não desvie o olhar. Esteja fixo em Cristo. Quando Jesus termina dizendo para esse homem sobre o arado, aqui eu quero entrar em algo prático para a nossa vida. E você deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Quem você está sendo? Discípulo ou multidão? A Bíblia diz que um dia Jesus vai pregar um sermão. E uma multidão de 5.000 pessoas chegam nele. Lembra o que é a multidão? Não tem rosto, não se define, está lá. Quem que está nesse texto? Jesus, a multidão, os discípulos, e tem um jovem lá. Um menino, um garoto. Jesus termina de pregar o sermão e Jesus diz: vai comprar comida para eles. O que os discípulos dizem? Não tem como comprar comida para esse tanto de gente. Jesus fala: então vê se alguém tem alguma coisa. Os discípulos saem, procuram e encontram uma pessoa que dá 5 pães e 2 peixinhos. Preste atenção. No meio da multidão encontra um que doa 5 pães e 2 peixes. Os 5 pães e 2 peixes caem na mão de Jesus. O que é que Jesus faz? Come os 5 pães e 2 peixes? Não. Ele levanta para o céu, ora a Deus e multiplica os pães. E entrega para quem? Para os discípulos. Discípulo é alguém que segue Jesus de longe ou de perto?
Então o que a gente pensa? Se é discípulo, deveria ter o quê? Privilégio, sim ou não? Segue Jesus de perto. Agora pensa comigo, tem uma multidão de pessoas com fome, a multidão está com fome, Jesus está com fome e os discípulos estão com fome. Um garoto doa 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplica, entrega na mão dos discípulos. Aí os discípulos comem primeiro? Não. O que os discípulos fazem? Quer um pãozinho, irmão? Já pegou o seu? Mas eles não são discípulos, mas eles não são íntimos, são. Mas muitas vezes quem é discípulo e íntimo não come primeiro, não mata a sua fome primeiro, mas ele serve primeiro. O discípulo não é para ter vantagem para si, é para servir o outro, aleluia. E os discípulos vai servir, irmão, com fome. Já serviu com fome? Já serviram? Eu vou explicar o que é servir com fome. Servir com fome é mais ou menos assim. Talvez a doença bateu lá na sua casa. Está lá na sua casa, em alguém da sua família. Então a fome representa a solução daquele problema. Mas como você é discípulo, muitas vezes você não resolveu ainda lá, e vai lá no hospital visitar alguém. Está com fome, mas foi servir. Sabe o que é ser um discípulo, jovem? Muitas vezes, talvez você foi abandonado pelo pai ou pela mãe e está aconselhando o outro jovem que passou pelo mesmo. Quem precisava de um abraço era você, mas é você que está fazendo, sabe por quê? Porque você é discípulo. O discípulo muitas vezes não tem a despensa toda cheia, mas se alguém bate lá e diz, não almocei, ele diz, espera aí, vou ali esquentar um arroz, fritar um bife, o que eu tenho eu vou fazer, porque eu sou discípulo, e discípulo primeiro não enche a barriga, ele serve. Agora deixa eu perguntar para você, quem nós somos ali na multidão? Olha a multidão como ela faz, ela está sentada, ela pega o pão e come, pega o peixe e come, e vai embora. A multidão só quer comer o peixe, o pão e ir embora. Um jovem doou os 5 pães. Jesus multiplicou. Os discípulos serviram e a multidão comeu e foi embora. Multidão não está interessada em Jesus, está interessada no que Jesus multiplica. Mas pregador, então não compensa ser íntimo de Jesus, pelo que você está falando. Porque se eu me tornar íntimo de Jesus, eu vou ter que fazer mais pelo outro. Mas deixa eu te explicar uma diferença aqui que você não entendeu. A multidão comeu 5 pães, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, a multidão encheu a barriga e foi embora. Os discípulos serviram primeiro, depois eles comeram, mas quem ficou com os discípulos? Quem ficou com os discípulos? A multidão comeu e deu no pé, mas Jesus não foi com eles. Os discípulos fizeram primeiro, mas quem ficou com eles? Preste atenção no que eu estou dizendo, é em cima da palavra. Tem horas que você vai servir os outros estando com fome, mas quando a situação apertar para quem é discípulo, Jesus resolve, sabe como? Os discípulos serviram com fome, mas a palavra diz que um dia Pedro está andando sobre as águas e afunda. Quem chega lá? O mestre. Ele estende a mão e tira Pedro. Por quê? Porque é discípulo, é íntimo. A palavra de Deus diz que Marta e Maria tinham intimidades com Jesus, serviam a Jesus, mas um dia o negócio apertou, Lázaro morreu, mas elas seguiram a Jesus, eram próximas. O que aconteceu? Jesus chegou lá e disse, Lázaro, vem para fora. É discípulo, anda com Jesus. Um dia Pedro foi preso, mas em Atos os apóstolos diz que a igreja primitiva começou a orar, e um anjo foi lá na prisão e libertou Pedro. Tem hora que o discípulo serve com fome, mas tem hora que o mestre entra na história do discípulo e resolve a causa. Discípulo anda próximo.
tem dificuldade de andar com o mestre. É difícil andar com o mestre. É difícil andar com Jesus. Tem um homem que eu acredito que vocês conheçam a história. Abraão. A vida de Abraão também tem 2 chamados. O primeiro chamado na vida de Abraão está em Gênesis capítulo 12. Olha o que Deus diz para ele. Preste atenção. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está fazendo um chamado para ele. E Deus diz, sai da tua terra, eu vou te dar uma terra, vou fazer você ser pai de uma nação, e engrandecerei o teu nome. O primeiro chamado que Abraão vai ouvir e responder, exige ou não exige um ato de fé? Exige. Só que junto ao ato de fé de Abraão, existe 3 promessas. Vou te dar terra, vou engrandecer o teu nome e vou fazer você ser pai de uma multidão. Abraão vai obedecer ao chamado, mas existe 3 promessas embutido no chamado. Esse é o primeiro chamado na vida de Abraão, o primeiro. Mas quem quer ser íntimo de Deus, tem que passar pelo segundo chamado. E o segundo chamado envolve cálculo, custo, em levantar a torre. Sabe o que Deus diz para Abraão? Isaac nasce. Deus diz assim, Abraão, obedeceu meu chamado no capítulo 12, né? Vamos ver se você tem coragem de fazer conta e fazer cálculo. O negócio é o seguinte, sabe esse filho que você ama, Isaac? Pega ele e vai lá na montanha, numa terra onde eu vou te mostrar, igual o primeiro chamado, lembra? Eu vou te mostrar a terra. Tá, e o que eu vou fazer? Você vai oferecer o filho. Aí Abraão talvez deve ter perguntado, e o que eu vou ganhar? Deus disse, agora nada. No primeiro chamado eu vou te dar a terra, engrandecer o seu nome e vou te fazer você pai de uma nação. No segundo chamado, você vai me obedecer e não tem nada em troca, porque eu quero ver se você tem capacidade de me obedecer quando não tem promessa embutida no que eu mando você fazer. A gente só obedece a Deus quando tem uma profecia por trás ou porque nós amamos a Ele e acreditamos nele? Você prega a palavra porque Deus falou que vai fazer tal coisa, ou você faz porque você ama? Você está aqui nessa noite porque você está igual a Abraão, porque tem promessas na sua vida, ou você é igual a Abraão e consegue obedecer o segundo chamado? Abraão é chamado de pai da... A igreja está dispersa. Abraão é chamado igreja de pai da... Qual é o momento que marcou a vida de Abraão para que ele fosse chamado de pai da fé? Quando Isaac nasceu ou quando ele iria sacrificar Isaac? Então, o evangelho não é quando Isaac nasce, mas é quando a gente tem coragem de entregar. Evangelho não está condicionado ao que eu ganho, mas ao que eu tenho coragem de entregar. Evangelho é renúncia e não o que eu ganho. Por isso que eu comecei essa mensagem falando do evangelho da boa nova. Por que nós estamos confundindo o evangelho no nosso tempo? Nós estamos dizendo o seguinte, eu já tentei de tudo. Exemplo, uma pessoa talvez aqui nessa noite está dizendo o seguinte, eu já tentei de tudo. Já estudei, fiz faculdade, montei empresa, fiz isso e não consegui vencer. Então agora eu vou ver se eu aceito Jesus. Vou ver se o evangelho consegue resolver o que eu não consegui fazer. Não. O evangelho não é uma nova estratégia para te dar o que você não conseguiu. O evangelho é uma estratégia para te perguntar, tem coragem de renunciar a algo? O nome de Abraão foi perpetuado não quando Isaac nasceu, mas quando ele teve coragem de entregar Isaac. A entrega no evangelho é muito maior do que o que nós recebemos. O que é o evangelho? O que é ser um discípulo de Jesus?
Amanhã, quando você acordar aqui na cidade de Cássia, for para o seu trabalho, para as suas atividades, você não tem que levantar dizendo, Jesus, o que eu vou ganhar do Senhor? Mas Jesus está te perguntando, o que você vai fazer amanhã por Ele? Eu duvido que na sua faculdade não tenha um jovem que esteja precisando de Jesus. Minha pergunta, você teve coragem de falar de Jesus para ele? No seu trabalho, vocês tiveram coragem? Ou nós estamos como a multidão, escondido? Ninguém pode saber. Igual eles brincam, o crente 007, escondido. Ninguém me vê, ninguém sabe. A entrega é tão grande que ela não é um ato humano. A entrega é um ato de Deus. Se Deus está cobrando isso no evangelho de entrega, de renúncia, o próprio Deus fez isso. Quando ele viu que a humanidade estava em pecado, o que que Deus fez? Gerou um outro filho? Ou entregou o único que tinha? Jesus desceu aqui na terra. Quantas vidas Jesus tinha? 3? 5? Quantas vidas ele tinha? 1. E o que que ele fez com essa vida? Esse é o evangelho que a gente ouve na internet? Verdadeiramente nós somos discípulos? Ou estamos seguindo Jesus igual a multidão? Aqui eu encerro. Jesus chegou lá no jardim do Getsemane. Se ajoelhou e orou. Quando Jesus se ajoelhou e orou, ele suou o quê? Ele suou? Todo mundo aqui deve pensar o seguinte, Jesus suou sangue porque ele estava com medo de ir para a cruz. Claro. Jesus estava com medo de prego na mão, coroa de espinho, chicote nas costas. Mas se o medo de Jesus fosse esse por suar sangue, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus diz que o mestre é maior do que os seus discípulos. E a Bíblia conta que vários discípulos de Jesus entregaram a sua vida pelo Evangelho. Como que os discípulos têm coragem de entregar a vida pelo Evangelho e Jesus estava com medo de ir para a cruz? O medo de Jesus em suar sangue ali, não era simplesmente o ato só da cruz. É porque Jesus sabia que na cruz, quando ele tivesse com o meu e o seu pecado, ele teria que fazer uma coisa. Se separar do Pai. Esse foi o maior medo de Jesus. Porque Jesus existe desde a eternidade, ele nunca se separou do Pai, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos eles viviam em comunhão, o Pai com o Filho com o Pai, o Espírito com o Pai, com o Filho, os três. Mas quando ele está na cruz, ele diz, Pai, por que esse prego dói muito? Foi isso que ele disse? Não, o que ele disse? Pai, porque me abandonaste. O medo de Jesus era perder a comunhão com o Pai. Coisa que nós perdemos o temor. A gente põe a mão no arado e olha para trás muito fácil. A gente tenta seguir Jesus à distância e não calculou o custo. E a gente está vivendo um falso evangelho que pode acarretar em uma perda eterna. Então hoje a mensagem não é o que você vai ganhar, mas a mensagem é o que você está disposto a perder. Eu quero que sentado mesmo você abra a Bíblia aqui e a gente encerra por causa do horário. É aqui que Jesus está esperando uma ação sua depois de eu ter pregado essa mensagem. Abre a sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 31, 32. Coloca um fundo para mim, por gentileza. Fundo. Olha o que diz Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 31. Olha o que ele disse. Qual é o rei indo à guerra pelejar contra outro rei,
Não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. O que Jesus encerra com essa parábola? Jesus fala sobre o homem que construiu a sua torre e não pôde acabar porque não calculou o custo, que simboliza aquele que quer seguir a Jesus e precisa calcular. E aqui ele encerra o pensamento com uma outra parábola. Preste atenção aqui. Ele fala assim, tem um rei que tem 10.000 soldados. E ele sabe que tem um outro reino que vai guerrear contra ele. Só que o outro reino tem um exército mais forte. O outro reino tem 20.000 soldados. 20.000. O que esse rei pensa? Se eu tenho 10.000 soldados e vou entrar em guerra, eu vou perder os 10.000 soldados e vou morrer. Por conta do meu orgulho, de não abrir mão do meu orgulho, porque eu quero ir para a guerra, para a peleja, eu quero ir para a batalha, eu vou entrar em conflito e com 10.000 soldados eu não venço os 20.000, eu vou morrer. Então o que Jesus está dizendo aqui na parábola? O rei é sábio e ele pensa, se eu tenho 10.000 e o outro vem contra mim com 20, eu vou abrir mão do meu orgulho, eu vou abrir mão do meu achismo e vou me render ao outro rei. Porque cálculo é o quê? O que é cálculo? Você sempre calcula algo, mas todas as nossas decisões nos levam a ganhar e a perder algo, independentemente da decisão que nós tomamos. Se você vai abrir um negócio, você tenta fazer o quê? Investir o mínimo para obter o máximo. Cálculo, custo, benefício. Então esse rei pensa, é melhor eu abrir mão do meu orgulho, de achar que eu vou ganhar a peleja, ficar com meus 10.000 soldados, não entrar em guerra, mas continuar vivo. Isso é um ato de sabedoria. É isso que Jesus está perguntando para a igreja aqui de Cássia. O que vocês querem hoje? Continuar pelejando contra Deus, guerreando contra o rei, que tem um exército muito maior do que o nosso, que nunca perdeu uma guerra. A gente quer continuar pelejando contra ele pelo nosso orgulho, pelo nosso achismo, ou a gente vai fazer igual o rei da parábola? Eu entendi, Senhor, que o Senhor tem um exército maior do que o meu. Quer saber de uma coisa? Eu não vou para a peleja contra o Senhor. Eu peço rendição, porque eu quero continuar vivo. Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para você. Quer continuar vivo aqui por toda a eternidade? Só há uma maneira. Tem que se render. Mas pregador, eu fui igual você disse. Muitas vezes eu vim aqui nessa igreja só em busca do pão e do peixe. Não, muitas vezes eu vim aqui e eu já olhei para trás no arado. Esquece. Jesus está te perguntando de novo. Quer começar de novo? Tem jeito. Quer colocar a mão no arado de novo e furar a terra e deixar a palavra entrar? Tem jeito. Quer se render como esse rei? Tem jeito. Quer ser íntimo de Jesus? Tem jeito. O que eu faço? Só abre o coração e deixa a semente entrar na terra. Se coloque de pé e feche os olhos. Vou fazer uma oração rápida. Feche os olhos. Feche os olhos. Seguir a Jesus nem sempre é fácil. A gente tem perseguição no trabalho, tem perseguição na família, na sociedade, tem perseguição na empresa, em todos os lugares. Mas você entendeu o custo que é seguir a Jesus? Ele está perguntando nessa noite, deixa de ser multidão, vem para mais perto. Mas eu errei, pregador. Pedro errou. Pedro negou ele 3 vezes e era discípulo. Mas lá na praia, Jesus perguntou para ele, quer começar de novo, Pedro?
Ei, Pedro, Jesus está te chamando nessa noite para um particular. Ei, igreja de Cássia, não existe outro lugar melhor do que aqui na casa de Deus. Ramanto irecoma na baixandará. Abra a tua boca, vamos falar com Deus, temos apenas 2 minutos. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a tua palavra foi pregada e nem sempre é fácil, Senhor, engolir esse tipo de mensagem. Ah, Senhor, mas para entrar no céu, nós temos que encarar ela. Meu Deus, nós não vamos perder a eternidade contigo, Senhor. Nós fazemos igual esse rei. Nós entendemos que não tem como guerrear contra ti. Nós nos rendemos, Senhor. Meu Deus, nós queremos colocar a mão no arado novamente. Oh, meu Deus, coloque a tua semente, a tua palavra dentro de nós. Torna-nos, Senhor, discípulos verdadeiros. Ensina-nos, Senhor, a te seguir, não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Oh, meu Deus, aqui nessa noite, perdoa os pecados, meu Pai. Lava, meu Deus, a tua igreja. Se teve alguém, meu Deus, que achou que em outro que é aqui, Senhor, que nós encontramos refrigério, força e ânimo. Meu Deus, fortalece a tua igreja. Fortalece, meu Pai, as irmãs, os jovens, os adolescentes. Fortalece, meu Pai, os obreiros, os pastores. Fortalece, meu Pai, todos os irmãos aqui nessa noite. Torna-nos, Senhor, discípulos do Senhor. Ensina-nos, meu Pai, a fazer a tua vontade. E que todos possam ver que nós não seguimos o Senhor à distância, mas que seguimos o Senhor verdadeiramente por sermos discípulos. Senhor, nos rendemos ao Senhor, porque queremos continuar vivo e termos vida eterna. Nós te agradecemos, Senhor, por essa mensagem, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos alertar. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a tua palavra. Te agradecemos e te louvamos. E se Deus falou contigo, você tem motivo. Levanta a tua mão, glorifica somente ao Rei que é digno de receber toda a honra e toda glória. Glória a Deus, aleluia, louvado.